mulher tola. E que nós possamos ser sábias. Porque a tola, nós vimos aqui que ela destrói a sua casa, ela destrói a sua família. Porque ela não tem sabedoria. Amém? Podemos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada por sua presença. Muito obrigada, Senhor, por cada irmã que chegou aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor chamou, Pai, cada uma pelo nome, para que pudesse estar aqui, meu Senhor. Então, Pai, eu te peço, Pai, uma unção dobrada sobre cada um, de sabedoria, de mulheres, Pai, cheia, Pai, da Tua presença. E eu te peço também, Pai, que nós venhamos deixar nossa ansiedade, nossas ocupações em Tuas mãos. Nessa noite, Pai, que o Senhor venha tratar o nosso coração, venha nos fazer mulheres fortes, mulheres transformadas para transformar, mulheres edificadas para edificar, mulheres curadas para curar outras vidas. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida das minhas irmãs. Pai, abra nossos olhos espirituais para nós vermos a grandeza do que o Senhor quer fazer na nossa vida. Tira os tampões, Pai, dos nossos ouvidos, para que nós possamos, Pai, estar com nossos ouvidos abertos para ouvir, Pai, a Tua voz, para que nós venhamos ter, Pai, sensibilidade de ouvir a Tua voz, porque o Senhor, Pai, tem falado com cada uma de nós, mas muitas das vezes estamos, Pai, com tantas coisas para fazer, que não prestamos atenção na Sua voz. Mas hoje, Pai, nós vamos deixar tudo em Tuas mãos, para que o Senhor possa tratar o nosso coração, para que o Senhor possa tratar, Senhor, a nossa vida e nos direcionar, Pai, nesta caminhada. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nesta noite aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Então, minhas irmãs, nós sabemos que a edificação da nossa casa começa por nós. O Senhor, quando fez o homem, Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele falou que Ele iria fazer uma auxiliadora. Então nós somos auxiliadora dentro da nossa casa, dos nossos esposos. Tem as meninas ali que ainda não se casaram, mas elas já vão aprender que a mulher ela tem que estar ao lado do seu esposo, ajudando, auxiliando, cuidando, zelando pelas coisas do marido. E a mulher sábia, ela faz isso, porque ela sabe o papel dela, que ela cuida da casa dela, uma casa cheirosa, uma casa limpinha. Quem é que não gosta de uma casa cheirosa, uma casa limpinha? E o marido, quando vê uma casa cheirosa, limpinha, ele tem prazer em estar na sua casa, porque a arrumação da nossa casa depende de nós, a organização do nosso lar. E nós somos mulheres de Deus. Se nós somos mulheres de Deus, nós somos umas mulheres diferenciadas do mundo. Então nós temos que cuidar da nossa casa zelada, bom testemunho. Porque o mundo aí fora já tem tantas coisas ruins. Se nós não tivermos paz dentro do nosso lar, na nossa casa, fica difícil. É um lugar onde tem que ter alegria, tem que ter a presença do Senhor. Porque nós somos servos de Deus, nós carregamos o nome de Deus. Quando nós aceitamos, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que fazer a vontade do Senhor ser diferente, dar bom testemunho por onde nós passamos. Porque todo nos observa, principalmente de dentro da nossa casa. O nosso marido nos observa todo o tempo, nossos filhos nos observam. Então nós temos que dar bom testemunho dentro do nosso lar. A minha filha, quando eu tinha 6, 7 anos, tudo que eu fazia, até o gesto que eu fazia, a Milena imitava. Eu começava uma frase, a Milena terminava. E as pessoas falavam, ela já sabe tudo que eu fazia, porque ela me observava. Então, se eu fosse uma mulher tola, se eu desse mau testemunho dentro da minha casa, o que a minha filha iria aprender? Então, nós que temos filhos, nós temos que procurar dar bom testemunho, porque ele nos observa. Quando eles veem a mãe de joelho, a mãe orando, a mãe buscando, a mãe na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor,
nós estamos ensinando os filhos no caminho do Senhor. Porque mesmo que eles venham se desviar, mas a mãe ensinou. A mãe deu bom testemunho ali. Então nós temos que ser essa mulher sábia. E não é só os nossos filhos que nos observam. É os vizinhos, é a parentela nos observa. Muitos estão até esperando uma falha nossa para nos julgar. Mas quando nós somos direcionadas por Deus, quando nós somos sábias na presença do Senhor, quando nós nos deixamos Deus tratar a nossa vida, nós vamos dar um testemunho. E muitos vão dizer, muitos querem até ver o nosso erro, mas quando nós temos a presença do Senhor, nós vamos dar um testemunho e eles vão ver, e eles vão falar, ali tem uma verdadeira mulher de Deus. Aquela casa há alegria, aquela casa habita o Espírito Santo. Aquela família é uma família diferenciada, uma família que serve ao Senhor. Mas e a tola? O que ela vai demonstrar? Muitas das vezes nós vemos nas redes sociais, em televisão, mau testemunho de muitas pessoas que se diz ser cristã e afasta as pessoas do caminho de Deus pelo testemunho que ela dá. Até mulheres de Deus na igreja, quando chegam em casa, fazem tudo ao contrário. Sabe, dentro da igreja é uma coisa, e quando chega dentro de casa, é xingamento, são coisas ruins, são mau testemunho que dão para os seus filhos. E o que os seus filhos vão aprender? As coisas ruins. Então nós temos que procurar ser sábias, nos colocar à disposição do Senhor para que Ele possa tratar da nossa vida. Se nos falta sabedoria, na Bíblia ensina tudo, a palavra do Senhor ensina que em Tiago 5 diz que aquele que lhe falta sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá de bom grado. É só nós pedirmos. Estamos no propósito, já há 3 semanas, sabiamente direcionado pelo nosso pastor, que nós venhamos buscar sabedoria, intimidade com o Senhor, comprometimento com a obra do Senhor, tirar um dia da semana para jejuar. Isso é importante para que nós venhamos estar fortalecidas, porque nós temos que estar forte, porque são tantas coisas ruins que acontecem, são tantas coisas que, sabe, que tiram a nossa paz. Se nós não tivermos sabedoria, vai ficar difícil. Então nós temos que deixar ser tratada pelo Senhor, que Ele venha nos tratar essa noite, sabe? Muitas das vezes as pessoas são tolas, sabe, mas não pedem ajuda ao Senhor, porque nós, servos do Senhor, nós também podemos tropeçar, sabe? Nós podemos também, porque nós não somos perfeitas, nunca seremos perfeitos, mas quando estamos na presença do Senhor, nós somos obedientes, Ele nos aperfeiçoa cada dia. Quando nós damos prioridade às coisas do Senhor, buscar a presença do Senhor, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa casa, porque nós estamos colocando à disposição dEle, dando prioridade às coisas do Senhor, e Ele acrescenta o fruto do Espírito Santo, tanto que nós precisamos, que é ter paciência, que é ter domínio próprio, que é ter bondade no nosso coração, que é ter o amor pelo próximo. O Senhor acrescenta tudo isso na nossa vida quando nós somos obedientes, quando nós nos deixamos Deus tratar. Nós temos que estar enraizados no Senhor. Nós temos que ter raiz. E raiz, na palavra do Senhor. Glória a Deus, que entra de pé todos os dias nessa caminhada. Nós temos que ser como o homem prudente, como a mulher sábia, que edifica a sua casa, que não destrói. Vamos edificar a nossa casa na rocha. Na rocha firme que é Jesus. Qual é essa rocha? A palavra que nos sustenta de pé todos os dias, para que nós venhamos prosseguir. Se nós não estudarmos a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento das Escrituras e do seu poder. Então nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós alimentamos a nossa carne, nós almoçamos, jantamos,
Muitas das vezes nós não estamos bem para comer, mas depois nós vamos comer e vamos nos alimentar. E por que não se alimentar todo dia da palavra do Senhor que tem nos sustentado de pé nessa caminhada? Sabe? Nós temos que, muitas das vezes nós começamos com tanta força na presença do Senhor, vamos, daqui a pouco para no meio do caminho e retrocede. Não, mas Deus não gosta daqueles que retrocedem. A alma dele não tem prazer naquele que retrocede. O que nós temos que fazer é um passo de cada vez, ó, caminhando, se colocando na disposição do Senhor para que o Senhor possa nos tratar, para que o Senhor possa nos curar, sabe? Ultrapassando os obstáculos que surgem no nosso caminho, mas é você caminhando, devagar, mas caminhando. Não adianta pressa, não adianta ansiedade, sabe? Nós mulheres, são tantas coisas que nós temos que fazer dentro do nosso lar, que muitas das vezes tem pessoas que deixam para adorar o Senhor no final da noite, igual a Cláudia pregou na quarta. Aí quando vai orar, já está cansada. Não, vamos buscar o Senhor logo pela manhã. Porque quando nós buscamos o Senhor pela manhã, Ele nos dá força durante todo o dia para caminhar. Nós temos muitos afazeres. Sabe, meu marido que fala que acho que ele não conseguiria tantas coisas que nós temos para fazer durante todo o dia. E aquelas que trabalham ainda é pior, que tem que chegar e ainda tem que colocar a casa em ordem, fazer as coisas. Mas Deus é que nos sustenta. Sabe, Ele que nos sustenta. Nós, mulheres, nós temos muitas virtudes, porque nós conseguimos arrumar uma casa, fazer almoço, colocar uma roupa para lavar, muitos cuidar da criança ainda, que é pequenininha, atender um telefone, igual eu, que estou muitas das vezes lavando o banheiro, e Deus fala comigo e eu corro, daqui a pouco Ele vê eu passando, não, Deus falou comigo, eu vou escrever isso. Eu vou lá, porque nós temos, Deus tem esse cuidado, Ele nos deu essa unção de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, o que nós temos que fazer é só descansar no Senhor, sabe? Construir a nossa casa sobre a rocha, porque muitas das vezes o insensato, a tola, sabe, constrói sua casa de qualquer maneira, sabe? Disse que grande é a queda daquele que não constrói a sua casa sobre a rocha. Muitos estão construindo a sua casa sobre a areia. E quando vinha a tempestade, que nem está dizendo em Mateus, que a tempestade vem para as duas casas, vem tanto para a casa da sábia, mas também vem para a casa da tola. E aquela casa vai cair, e grande vai ser a sua queda. Porque não medita na palavra do Senhor, não tem força. Muitas, sabe, elas não são tolas porque elas não querem, é porque elas querem. Muitas das vezes é porque estão sem força para continuar. Mas se começarem a buscar a presença do Senhor, se fortalecer no Senhor, o Senhor cuida, o Senhor fortalece. É só nós pedirmos ajuda ao Senhor, que Ele vai nos colocar de pé, para que nós possamos continuar. A irmã Patrícia falou sobre Abigail, me lembrou que a Bíblia fala que ela era uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Mas naquela época, os pais que escolhiam os maridos das filhas, e casou ela com um homem chamado Nabal, um homem insensato, um homem tolo. Muitos chamavam ele de maluco, um homem que não tinha sabedoria nenhuma. E ela, cheia de qualidade, cheia de virtude, o nome dela significa alegria de meu pai. E ele, filho de Belial, louco. E ela casou com este homem, um homem que não tinha sabedoria, mas ela cuidava da sua casa. Ela honrava aquele homem, mesmo ele não sendo sábio. E Davi estava acampando sobre as propriedades de Nabal, porque ele era um homem de muitas posses, um homem rico, e eu acho que ele estava fugindo, não me recordo muito bem. Depois vocês estudam essa passagem que é muito bonita. Ele estava acampando no campo de Nabal, e ali ele ajudava o servo de Nabal a cuidar das ovelhas, porque naquela época tinha muitos ladrões de ovelha. Então ele estava ali acampando naquele lugar, cuidando. Então ele pediu o servo dele, o soldado dele, para ir até Nabal pedir alimentação.
porque ele não tinha alimentação. E o Nabal podia ter dado. Ele, por ser um homem sensato, ele, por ser um homem muito insensato, um homem que não tinha sabedoria nenhuma, ele negou a alimentação a Davi. E o Davi mandou dizer que ia matar Nabal e toda a sua casa, ia matar todos os seus servos. E o servo, preocupado, foi procurar a mulher sábia, a mulher que apaziguava as confusões, porque nós temos que ser assim. Muitas das vezes nós temos que nos calar, para que o Senhor possa falar por nós. E Abigail, ele foi falar com Abigail, contou toda a história, que Nabal não quis dar alimentação para Davi. E aquela mulher pediu para o seu servo separar tudo que Davi tinha pedido. E ela foi à frente encontrar com Davi. Ela foi pedir pela família dela, porque ela era cuidadosa. Ela queria cuidar da sua família, ela não queria que nenhum deles se perdesse, que nenhum deles morresse. Então ela foi encontrar com Davi. Quando chegou no meio do caminho, que Davi já estava vindo com 400 homens para matar Nabal e todos os homens. E ela teve medo, ela foi ao encontro dele, se prostrou diante de Davi e pediu a ele misericórdia pela casa dela, porque aquele homem era filho de Belial, aquele homem era um homem tolo, um homem que não tinha sabedoria nenhuma, e ela pediu pela casa dela, e Davi se compadeceu com a sabedoria daquela mulher, e ele ainda agradeceu ela pela sabedoria dela, porque o sangue daqueles homens que ele iria matar ia pesar sobre a vida de Davi. E ele agradeceu. E depois estuda essa palavra, vai ver que Nabal depois morreu. E Davi mandou buscar Abigail pela sabedoria dela. Porque qual é o homem que não quer uma mulher sábia em casa? O homem pode até ser tolo, mas ele quer uma mulher sábia do lado dele. Se Abigail fosse como uma mulher tola, o que ela tinha feito quando o servo falou? Ela teria ido tirar satisfação com o marido. Mas não ia adiantar de nada, porque ele não tinha sabedoria. O que ele podia fazer era impedir ainda de ela ir ao encontro de Davi. Mas não, ela se calou para ela resolver os problemas da casa dela. E muitas das vezes nós temos que ser assim. Muitas das vezes o marido chega até cansado, nós enchemos a cabeça dele com problemas, E a Abigail, ela esperou o momento certo. No dia seguinte que ela foi falar com Nabal, contar para ele não aguentou e ele morreu. Ele ficou mudo e morreu. Depois estudem essa palavra. Eu creio que todas conhecem, porque eu acho muito bonita essa passagem. A sabedoria, virtudes daquela mulher. E que nós possamos ser assim, apaziguadora dentro do nosso lar. Muitas das vezes tem mulheres que tem um homem tolo, mas sabe como que ela vai vencer? Como que Deus pode mudar este homem? Pelo joelho dela dobrado, pela oração, pela intercessão. Muitas mulheres querem seu marido na presença do Senhor, mas não dão bom testemunho dentro de casa. Voltando para falar da tola, ela não dá bom testemunho. E nós temos que dar bom testemunho por onde nós passamos, porque nós somos diferenciadas. Nós somos guerreiras. Nós somos mulheres que levantam outras mulheres. Então nós temos que pedir essa sabedoria do Senhor, para que nós venhamos prosseguir, para que nós venhamos alcançar a presença do Senhor e não retroceder. Me lembra também Sara. Sara era uma mulher de Deus, conhecida como uma mulher de Deus, mas por um momento de ansiedade dela, ela deu Agar para casar, para dar um filho para Abraão. Ela não teve sabedoria neste momento. Muitas de nós, muitas das vezes, até estamos na presença do Senhor, mas nos falta sabedoria. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Ela deu Agar para Abraão. E quando Agar ficou grávida, ela começou a desfazer de Sara. E Sara não teve sabedoria e ainda foi cobrar do seu marido por algo, por uma tolice dela. Porque se Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação,
ela deveria ter esperado no Senhor, não dado o jeitinho. Porque o Deus, Ele não precisa do nosso jeitinho. Ele precisa da nossa obediência. Aleluia. E ela foi cobrar de Abraão que ele escolhesse entre uma e outra. E ele falou: cuida, resolva, porque a serva é sua. Sabe, nós temos que saber quais sementes que nós temos plantado dentro da nossa casa. Nós temos que plantar com sabedoria, porque a colheita, ela é obrigatória. Ou você planta com sabedoria, ou você vai colher o que você plantou. Porque não adianta você plantar maçã e colher banana, não, você vai colher aquilo que você plantou. Então vamos plantar coisas boas na nossa casa, na nossa família, porque nós somos diferenciadas, sabe? Vamos estar na presença do Senhor buscando, sem recuar, prosseguindo para o alvo que é o Senhor Jesus. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu, sabe? Quando nós formos morar no céu, nós não vamos ter choro, doença. Então nossa casa tem que ser assim, um pedacinho, para que venha ter paz dentro da nossa casa, na nossa família, para que nós venhamos prosseguir em conhecer mais do Senhor. Mas nós temos que pedir essa direção do Senhor, para que a nossa casa continue de pé, firme nos propósitos, naquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Milena, Ana, Larissa, vocês também são observadas por muito na faculdade, na escola. Tão bom, dão um bom testemunho lá também, porque vocês também levam o nome do Senhor. Muitos não falam, mas observam o comportamento de vocês. E que vocês possam crescer em graça e conhecimento na presença do Senhor. Amém? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença em qualquer lugar. E ajudar muitas mulheres que ainda irão chegar aqui. Meninas, na igreja de vocês, Deus vai usar muito vocês lá também. Então que vocês sejam muito sábias na presença do Senhor, virtuosas, porque todas nós temos valor para Deus. Amém? Eu agradeço pela oportunidade e que Deus possa ajudar a cada uma de nós.